Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 26 de setembro de 2025. Moscou afirma que a OTAN e a União Europeia estão em guerra contra a Rússia. 5 caças russos invadem espaço aéreo da Europa, especificamente ali no espaço aéreo da Hungria. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Peço isso novamente a vocês, façam, por favor, está indo muito bem e o número de inscritos está aumentando e eu quero continuar contando com vocês. Sei que tenho essa dívida com vocês, mas vou, como retribuição, procurar sempre trazer cada vez mais a verdade com melhor qualidade. Muito obrigado, eu conto com vocês. Moscou alega que a OTAN e a União Europeia entraram em guerra com a Rússia através da Ucrânia. Vocês vejam só, acho que até eles estão na guerra porque eles estão fornecendo ajuda, estão fornecendo armamento, até os Estados Unidos da América. E só que agora eles mudaram o discurso, estão fazendo um discurso mais agressivo, principalmente depois que o presidente americano Donald Trump, ele disse que os caças, aviões, qualquer que seja, ou drones que invadirem o espaço europeu, a Europa deveria abatê-los. Falou isso. Né? Mas não disse mais nada, ele não disse se apoia, se não apoia, o que eles vão fazer. Mas essa é o recado. Né? Mas acho que isso foi uma mudança importante. A OTAN e a União Europeia, segundo a Rússia, declararam guerra por meio da Ucrânia e quem afirma isso é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, um tal de Sergei Lavrov, que é conhecido de todos nós, já comentado em outras oportunidades e muito conhecido na imprensa. Ele falou isso em uma reunião de ministros de Relações Exteriores do G20 em 25 de setembro. E os comentários de Lavrov ocorrem em meio a tensões crescentes entre a Rússia e a OTAN, após recentes violações do espaço aéreo da aliança por drones e caças russos. Sem dúvida, isso é uma coisa que ele não é, vamos dizer assim, foi sem querer, foi acidente, como eles justificam, como o Putin fala para o Trump. E o Trump agora já não está mais acreditando, porque um dia atrás do outro, eles invadiram com 19 drones a Polônia. Aí 2 dias depois, 2 dias depois, eles invadiram com 2, 3 drones a Romênia. Aí na Polônia também, uns 2, 3 ali, enquanto invadiu a Polônia, mandaram mais 3 drones para a Polônia e eles sobreviveram no Palácio Presidencial. Sobreviveram não, desculpem o erro aqui, a gente às vezes se atrapalha na emoção, mas eles sobrevoaram o espaço aéreo da residência oficial do presidente da Polônia. Quer dizer, isso não é acidental. Fora outros, né? Outros, vou relatar aqui os 5 caças que entraram no espaço aéreo da Hungria. Na Dinamarca também, eles avançaram. Tudo depois da Polônia aconteceu. Isso não é acidente, né? Não é, vamos dizer, sem querer. É um querer, querendo mesmo, né? E o Lavrov, né, que é o principal diplomata russo, ele reiterou a narrativa de longa data do Kremlin de que o Ocidente provocou a guerra na Ucrânia e disse que a OTAN e a União Europeia foram além do apoio direto e agora são partes na guerra. Na minha opinião é o seguinte, eu não sei nem por que eles convidam esses caras da Rússia para ir em reuniões do G20, do G7, ou seja, que G for, né? Ele é um Estado agressor. Ele sempre se posiciona em declarações, ameaça a guerra nuclear contra a Europa, ameaçava contra os Estados Unidos, ou seja, faz uma série de afirmações agressivas. Não é? E a reunião do G20, normalmente, são países que não fazem declarações agressivas um contra o outro. Ninguém ameaça invadir um ou outro. Ninguém nunca invadiu, depois da Segunda Guerra Mundial, os países ali entre eles da Europa, que eles tinham diferenças muito grandes. E a União Europeia e a OTAN justamente foram construídas para trazer harmonia entre eles, não apenas contra a União Soviética na época, mas entre eles, né? Para a Alemanha não brigar mais com a França, ou vice-versa com a Inglaterra não brigar com a França, que tinha esses problemas, né? Entre outros.
Então, na realidade, eles não deviam convidar o Lavrov mais para participar. Acho que ele não devia nem participar da ONU, a Rússia mais, porque é um Estado agressor, é um Estado criminoso, né? E esses comentários, eles ecoaram como uma declaração que já tinha sido feita, inclusive, pelo Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, o porta-voz do ditador da Rússia, que ele fez isso ainda no dia 15 de setembro. Mas agora o peso é maior, porque não é um porta-voz, é o próprio ministro das Relações Exteriores. O Peskov, na realidade, tinha feito há poucos dias atrás, depois que a Polônia abateu os drones que entraram no espaço aéreo, mas eles não queriam que abatesse, né? Queriam que, eventualmente, se eles tivessem explosivos, que explodissem em território polonês, ou outra coisa qualquer. Então, após diversas violações de espaço aéreo russo, nos Estados-membros da OTAN, o presidente americano disse que os aliados deveriam abater as aeronaves russas que violassem o espaço aéreo. Acho que falou corretamente. E essa posição foi apoiada por várias autoridades europeias. Agora, o embaixador russo, que é um enviado especial na França, né? Ele também é enviado especial para esses assuntos, e alertou ontem, no dia 25 de setembro, que tais ações da OTAN equivaleriam a uma guerra contra a Rússia. Ou seja, ele está dizendo, se vocês derrubarem nossos aviões, ele se referia mais a aviões. Não tanto a drones, eu acredito, mas também não tenho certeza. Daqui a pouco nós vamos... É uma guerra contra a Rússia, uma declaração de guerra. Então, é uma ameaça, na realidade. Como ele é o embaixador lá, ele falou isso para a imprensa, justamente com a finalidade da imprensa retransmitir. Ele não falou para nenhum diplomata, para nenhum primeiro-ministro, para ninguém, né? Agora, a possibilidade de a OTAN abater um avião russo no espaço aéreo aliado seria uma guerra, diz ele. Essas são as palavras. Disse o embaixador russo na França, Alexei Meshkov, em uma entrevista ao canal de notícias RTL, que foi publicada ontem também e já foi repercutida por outros órgãos de imprensa. Os comentários ocorrem em meio a tensões crescentes, a OTAN está crescendo cada vez mais as tensões. O presidente americano já tinha dito que tinha que abater e não voltou atrás. Acho que vamos ver o que vai acontecer, se vão de fato abater. A Rússia vai ter mais cautela agora para não mandar aviões, pelo menos. Inclusive o seguinte, ontem também, dois aviões estratégicos da Rússia foram identificados sobre o Alasca. E os Estados Unidos também mandou os caças dele expulsarem eles. E fizeram isso, né? Então é assim, eles estão provocando a impressão, estão chamando a OTAN para a guerra. Por que eles estão chamando a OTAN para a guerra? Estão chamando a OTAN para a guerra porque eu acho que eles não querem assinar um tratado de capitulação com o Zelensky. O Putin não aceita isso. Ele acha o Zelensky uma criança, um moleque, alguma coisa assim. E tem muita raiva e ciúme dele porque ele, de um ator, transformou-se no estadista número 1 do mundo, né? Soube defender a pátria dele, a pátria ucraniana. Enquanto que aqui, ele, vamos chamar assim, de um ator, virou um estadista. Enquanto Putin, de um estadista, autodenominado pelo menos, virou um palhaço, destruindo o seu próprio país, economicamente, que isso tem influências em todos os setores. E esse embaixador falou o seguinte: há muitos aviões da OTAN que violam o espaço aéreo russo, deliberadamente ou não, mas isso acontece com muita frequência. Eles não são abatidos depois, afirmou o embaixador, sem dar um exemplo, porque não tem. A OTAN não invade o espaço aéreo, não tem um histórico disso, né? E a Ucrânia, agora por causa da guerra da Ucrânia, constantemente a Rússia tem feito isso. Não é agora, já acontecia outras vezes, mas agora com muito mais intensidade e pelas ameaças que são feitas pelo ditador da Rússia e sua trupe. Isso deixa a OTAN preocupada, né? Então tem esses drones, né? E agora, então eles... Ontem, né? Cinco aeronaves russas, caças, eles sobrevoaram o Mar Báltico no espaço aéreo da Hungria. E aí os caças Gripen da Hungria levantaram voo para interceptar as 5 aeronaves militares russas sobre o Mar Báltico. Falaram pelo rádio, sei lá, entraram na mesma frequência e os russos foram embora.
mas estão debochando da OTAN. A notícia ocorre justamente também essa de ontem, que já está muito tensa a situação, né? Muito tensa. A OTAN e a queda de drones russos sobre a Polônia foi um pico, foi um dos primeiros, mas foi um pico, porque muitos drones, é um enxame de drones, como quem vai atacar um alvo. Os aviões de guerra que foram identificados ali no Mar Báltico também sobre a Letônia, era um MiG-23, sobre a Hungria agora, MiG-21, Su-30 e um Su-35. E eles também estavam próximos à Letônia. E os caças Gripen da Hungria decolaram da base de Šiauliai, na Lituânia, são húngaros, mas eles estão a serviço da OTAN, para interceptar a aeronave russa. Eles levantaram o voo da Lituânia. Né? É um negócio muito esquisito. Na realidade, ele está perdido. Ele sabe que não está avançando, apesar de ele contar para a imprensa, para o povo dele, através da imprensa russa, que alguns canais, alguns órgãos de imprensa repetem aqui as mentiras que eles falam, mas é a desinformação russa. Mas ele precisa sair dessa guerra. Acho que ele já está mais consciente, está sofrendo muita pressão e pode até sofrer um golpe por causa disso, pelo que ele fez de mal para a própria Rússia e para o povo russo, para os filhos da Rússia, que já está em 1.105.000 mortos na data de ontem. Então, de russos, né, de soldados, de militares, não só soldados, mas a maioria soldados, sem dúvida nenhuma, que ele mandou os filhos das famílias russas para a morte na tática irresponsável, criminosa, fascínora de buchas de canhão, de moedores de carne. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam, inscrevam-se. Quem não é inscrito, aqui vocês viram a verdade. Conto com vocês. Deem um like também, conto com vocês para isso. E conto com vocês. Vamos continuar o compartilhamento para o número de inscritos aumentar. Ajudem o canal. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.